Olá, pessoal. Estamos aqui de novo, dessa vez para falar de uma política pública relacionada à educação. Então, como é que se dá a gestão pública na educação, né? Tendo a educação, então, como uma política pública ou como uma área na qual se desenvolvem diversas políticas públicas, né? A gestão pública na educação ela desempenha um papel fundamental na implementação de políticas educacionais de qualidade, né, garantindo acesso e equidade para todos os estudantes, né? Vamos ver se é isso mesmo que acontece, né? E se na avaliação dessas políticas públicas é isso que a gente poderia concluir, né? No que diz respeito ao planejamento e implementação, né? A definição de políticas públicas educacionais bem estruturadas e sua efetiva implementação são essenciais para promover uma educação inclusiva e de qualidade, né? É, dependendo se essa política ela não é bem elaborada, ou bem planejada, ou o problema não foi bem identificado, se alguma daquelas etapas ali dos ciclos da política pública não forem bem desenvolvidos, ou até mesmo coerentemente desenvolvidos, o que nós teremos aí é grupos que terão mais dificuldade de acessar uma educação de qualidade. Um aspecto importante, por exemplo, é que às vezes nós notamos muitas diferenças entre uma escola de um bairro central e uma escola de um bairro periférico. Por que será que aquele grupo do bairro periférico ele tem recebido menos atenção do poder público? O que está faltando ali no ciclo da política pública que não consegue atender de maneira adequada a esses estudantes que estão num bairro mais periférico, né? Apesar de ser tradicionalmente comum, né, o centro das cidades receberem mais atenção do que a periferia, a política pública deveria justamente corrigir isso, dar mais àqueles que mais precisam, né? O investimento adequado, né? Políticas públicas na educação requerem investimento adequado para garantir recursos suficientes para infraestrutura, capacitação de professores e materiais educacionais adequados, né? Às vezes, por exemplo, tem experiências da escola em que falta iluminação adequada nas salas de aula, falta um quadro adequado para a sala de aula, né? Mas o estudante ainda tem que ser, e o profissional tem que serem altamente motivados para trabalhar. Numa estrutura assim, fica um pouco mais difícil, né? Então, por que será que está faltando recurso para essas questões, né? Avaliação contínua, né? O acompanhamento e avaliação constante das políticas públicas educacionais, eles são necessários para identificar pontos fortes e ajustar estratégias visando a melhoria contínua. Então, dessa forma, algumas políticas públicas na educação podem funcionar bem e devem ser perpetuadas, e outras talvez devam ser modificadas ou até superadas, né? Naquela lógica que eu falei numa aula anterior das boas práticas em políticas públicas, né? Se tem, por exemplo, as boas práticas educacionais, nós deveríamos, por exemplo, identificar quais são essas boas práticas, onde elas estão, como elas têm sido desenvolvidas e tentar implementar e fazer isso em escala para chegar em todos os lugares, né? Um exemplo interessante são as escolas do ensino médio do Ceará, que têm conseguido resultados muito surpreendentes no Exame Nacional do Ensino Médio, o que levanta questões que talvez eles tenham feito o trabalho deles muito bem, né? Porque é um número muito significativo de estudantes entre os 100 primeiros colocados no Enem. Então, o que será que eles têm feito para conseguir esse resultado? Talvez a gente possa ter aí uma boa prática, né? Os conceitos fundamentais aqui, né, a partir dos quais a educação se estrutura, da educação inclusiva, né, que garantir que todos os estudantes, independente de suas características ou necessidades, tenham acesso, né, a uma educação de qualidade em um ambiente inclusivo e equitativo, né? Vamos pensar a questão aqui a partir do seguinte raciocínio, né? Se esses sujeitos eles vão viver juntos na sociedade, por que que eles deveriam estudar em escolas separadas? Aí, às vezes, um princípio e que questiona a escola inclusiva é de que esses estudantes atrapalham o aprendizado dos outros ou até oferecem risco aos outros.
E então, como é que eles vão viver na sociedade? Se eles atrapalham a sociedade ou representam risco a ela? Então, é um raciocínio muito excludente, né, e muito preconceituoso em relação a essas pessoas, e que nada tem a ver com essa sociedade democrática e com essa participação equitativa que a gente está falando em todas as aulas, né? Um outro aspecto é a educação integral, né, que é uma educação que vai além da sala de aula, abrangendo o desenvolvimento pleno dos estudantes em todas as dimensões, né, física, intelectual, social, emocional. Nesse aspecto, por exemplo, a gente ainda percebe que a escola tem muito a avançar, porque se privilegia muito a dimensão intelectual, né, o fazer da sala de aula, e se desprestigia muito dimensões afetivas, sociais, né, de ver, por exemplo, que entre as crianças o espaço do brincar na escola diminuiu muito. Então, a criança tem cada vez mesmo, menos tempo de ser criança, né? E o espaço que ela tem fora da escola para ser criança, ele também não é um espaço adequado, porque hoje nós temos a rua, nós temos o trânsito, a violência, né? Os efeitos da urbanização de maneira geral, que atrapalham muito a possibilidade dessa criança fazer o que crianças de 30 anos atrás faziam, que era brincar na rua. Então, a escola, que deveria ser o lugar onde essas crianças podem finalmente exercer a sua infância, né, com linguagem e tempo e espaço adequado, a escola está cada vez mais racionalizando o processo. Então, isso não é educação integral. Isso é privilegiar uma dimensão intelectual em detrimento de outras. A própria dimensão física, né, o lugar do corpo na escola é um lugar de desprestígio, é um lugar que ele não é valorizado. O corpo valorizado na escola é o corpo que senta e fica quieto durante todo o tempo ouvindo o professor, né? O bom aluno é aquele que nem se mexe, nem fala na sala de aula. E sobre isso, a educação física, por exemplo, na escola, ela ainda é uma disciplina periférica, ela não é uma disciplina que ocupa o centro das atenções, o centro dos processos decisórios. Ela é uma disciplina menos importante e a contribuição que ela tem a dar é vista como menos importante, né? Não deveria, mas é assim que ela é vista. E o outro pilar, né, um conceito fundamental da educação, é a gestão participativa, né? Incluir a comunidade escolar e a sociedade civil no processo de tomada de decisões e na definição das políticas educacionais, promovendo maior envolvimento e responsabilidade. Então, eu participei, por exemplo, da elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Então, esse projeto ele contou ali com uma ampla participação dos professores. Depois que ele passou por esse processo de elaboração pelos professores, ele foi apresentado a todos os funcionários da escola. Depois que ele foi apresentado aos funcionários da escola e eles puderam sugerir alterações, ele também foi apresentado ao colegiado. Sendo apresentado ao colegiado, né, que já tem ali representação dos estudantes, da comunidade, dos funcionários, dos professores, tudo mais, ele também foi apresentado à comunidade escolar como um todo, né? Aos alunos, pais, né? E eles também puderam ali colocar os seus pontos de vista, né? Nem sempre esses pontos de vista eles são colocados. Às vezes os pais estão muito longe, né? Ou se sentem muito longe ali da condição necessária para dar um parecer sobre. No entanto, né, essa oportunidade tem que ser dada. Essa oportunidade tem que ser levada até eles para que eles também possam participar do processo. Então, a gestão participativa envolve isso, né, com todos os membros da comunidade escolar podendo participar do processo de tomada de decisão. Um outro ponto, né, o contexto das políticas públicas educacionais no século XXI, né? Quais que são os desafios atuais? O século XXI, ele traz desafios como o avanço tecnológico, né? As mudanças sociais e a crescente necessidade de preparar os estudantes para um mundo em constante transformação. Vejam bem, a ideia aqui não é preparar o estudante para o mercado de trabalho, né? Esse ponto de vista de que a escola serve para preparar o estudante para o mundo de trabalho, ela está equivocada. A escola prepara o estudante para o mundo, né?
o trabalho é apenas um aspecto desse mundo, né? Um outro ponto é a globalização da educação, né? Então, a interconexão entre países e a troca de conhecimentos e experiências trazem novas perspectivas para a educação, exigindo políticas públicas alinhadas, né, com esse contexto global. É cada vez mais comum nós falarmos, por exemplo, em comunidade global, né? Hoje nós compramos uma coisa lá da China e a coisa chega aqui na nossa porta, né? Então, olha aqui que negócio maravilhoso, né? Nós acessamos um site que a gente consegue ter informação em tempo real sobre o Japão, né? Sobre a situação da guerra. A gente consegue ver transmissões ao vivo de várias partes do mundo sem depender de um canal de televisão nos oferecer esse tipo de transmissão. Então, cada vez mais nós somos uma economia globalizada, né? Um mundo globalizado. Surge um vírus novo lá na China e muito rapidamente ele chega aqui no Brasil e afeta completamente a nossa vida. Então, a globalização tem essas características de mudanças muito rápidas e de comunicação muito rápida entre as diversas partes do mundo. E um outro ponto, né, características desse momento onde nós vivemos é a inovação e a criatividade, né? Ao lidar com um mundo cada vez mais complexo, é essencial fomentar a inovação e a criatividade nos sistemas educacionais, preparando os estudantes para os desafios futuros. Então, a educação aqui não é mais aquela educação tradicional, onde, ou pelo menos a necessidade não onde o estudante apenas reproduz, né, um manual que foi elaborado pelo professor ou pelo sistema de ensino, muito mais do que isso. Esse sujeito, ele tem que pensar, ele tem que estabelecer relações, ele tem que refletir sobre a realidade do mundo, porque espera-se que esse sujeito, enquanto cidadão, ele vá transformar esse mundo no qual ele vive, resolvendo também os problemas, né, que as gerações anteriores não foi capaz de resolver. As políticas públicas educacionais contemporâneas, né, o que que elas têm demarcado, o que que elas têm defendido? Primeiro, a importância da diversidade e da inclusão, né? Nós somos uma sociedade diversa, a sociedade global é uma sociedade diversa e isso tem que ser tema da educação, né? A valorização da diversidade na educação, ela é essencial para promover a igualdade de oportunidades e construir uma sociedade mais justa e inclusiva, né? E quando se diz justa e inclusiva é para todo mundo, independente da crença religiosa, da cor da pele, do cabelo, da etnia, da crença religiosa ou da ausência de crença religiosa. Enfim, a valorização dos professores, né, esse é um ponto crucial. Nenhuma boa prática em educação se deu no mundo inteiro sem a devida valorização dos profissionais da educação. Essa valorização não envolve somente pagar um salário maior para os professores que lá estão, envolve isso também, mas não somente isso, né? Hoje, a carreira docente, principalmente no Brasil, ela não é atrativa aos jovens talentosos que saem da escola. Sendo assim, porque esses jovens não veem chance de crescimento financeiro, profissional, ascensão social a partir da carreira docente. E, ao mesmo tempo, eles não querem lidar com as condições nas quais a educação acontece, nas quais a docência acontece. Então, em virtude disso, esses talentos, eles vão para outras áreas, né, que sejam mais promissoras, né? Então, aqui embaixo, ó, da imagem, o reconhecimento e o investimento adequado na formação e na carreira dos professores são fundamentais para promover uma educação de qualidade. Então, repetindo, isso não se resume ao salário propriamente dito, mas um salário digno e de qualidade, ele pode atrair jovens talentosos para a carreira docente e esses jovens, claro, trazerem contribuições preciosas, né, para essa carreira. E o último ponto aqui é a tecnologia educacional, né? Muito frequentemente as pessoas utilizam a ideia de tecnologia como uma característica da inovação, mas não é bem assim que a coisa acontece, tá? Tecnologia não necessariamente é inovação. Às vezes o professor pode dar uma aula com recursos altamente tecnológicos, mas essa aula está ancorada em conceitos absolutamente tradicionais, né?
mas a integração de tecnologias inovadoras, né, no processo de ensino e aprendizagem proporciona novas oportunidades e recursos para potencializar a educação. Então, a gente tem a possibilidade de acessar um número de informações muito maior, numa velocidade maior, potencializando as nossas vivências escolares e, quem dirá, a experiência de aprendizagem. Então, esse seria o aspecto relevante. Esse é um desafio muito grande para a escola, oferta de internet adequada, sala de informática, o uso do celular, ainda são aspectos muito limitadores do trabalho na educação. A gente tem aqui a divisão, né? Nós temos a educação básica, né? Não se resume a esses dois, mas os principais pontos são esses aqui, né? A educação básica está dividida ali no ensino da educação infantil, né? Que busca promover o desenvolvimento integral das crianças, né? Desde a primeira infância, com estímulos adequados e preparando o caminho para o aprendizado futuro. Nós temos o ensino fundamental, que busca garantir o acesso de todas as crianças, né, a um ensino fundamental de qualidade, oferecendo uma base sólida para o desenvolvimento cognitivo e social, onde vai acontecer o ciclo de alfabetização, por exemplo, e nós temos o ensino médio, né, que vai ali preparar os estudantes para a vida adulta, né, desenvolvendo habilidades e competências necessárias para a continuidade dos estudos, ou até mesmo a inserção no mercado de trabalho. Isso aqui tem que ser visto com bastante cuidado, porque o ensino médio, ele até pode ser profissionalizante em alguns aspectos, né? No caso do ensino médio técnico, nos institutos federais, mas na maior parte dos casos não é assim que ele acontece, né? O objetivo não é preparar para o mercado de trabalho, mas preparar para aspectos muito mais amplos do que o mercado de trabalho, que é o mundo no qual esse sujeito vive. E nós temos a educação superior, né? Os pontos centrais aqui da educação superior é um acesso amplo, né, a garantir o acesso à educação superior para um número cada vez maior de estudantes, especialmente os provenientes de grupos historicamente excluídos, né, indígenas, pardos, negros, né, e a parcela mais pobre da população. Tradicionalmente, esse acesso à educação, ele se mostra muito mais restrito para aquelas pessoas que têm menos poder financeiro. Então, no Brasil, a gente estima aí que cerca de 25% da população brasileira tem um diploma do ensino superior. A gente pegar ali os países nórdicos, por exemplo, isso vai chegar a 75%, 80% da população com diploma de ensino superior. E isso é uma realidade muito diferente, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que o desenvolvimento econômico do país, ele precisa gerar oportunidades para que essas pessoas que saem do ensino superior consigam se inserir no mercado de trabalho e exercer a profissão para a qual se formaram, né? Não basta ter o diploma, né, mas precisa ter uma formação adequada para que consigam se inserir adequadamente nesse mercado de trabalho e ajudem a alavancar o desenvolvimento econômico e social do país. Um outro aspecto é a qualidade acadêmica, né? A ideia é buscar, né, promover uma formação de qualidade alinhada com as demandas do mercado de trabalho e com uma visão crítica e reflexiva sobre a sociedade. Pensem comigo, se só 25% da população brasileira tem ensino superior, esses 25% que concluíram esse ensino superior, eles têm aí uma responsabilidade, porque eles tiveram mais oportunidades de desenvolver a capacidade de pensamento. Então, quando eles retornam para a sociedade, eles também têm que dar essa contribuição para o avanço da capacidade de pensamento da sociedade no que diz respeito a temas importantes, né? Para que o desenvolvimento aconteça, né? E por último, a inovação e pesquisa, né? A ideia é fomentar a pesquisa científica e a inovação tecnológica como pilares fundamentais da educação superior, né? Impulsionando o desenvolvimento e a transformação social. Então, tem muitos avanços tecnológicos que acontecem a partir dos laboratórios nas universidades, né? Então, a formação superior, ela acontece, um dos pilares da sua estrutura é a pesquisa, né? A pesquisa, a extensão e o ensino compõem ali o chamado tripé da vida acadêmica. Sendo assim,
Não tem como a gente pensar, né, conceber o ensino superior sem pesquisa. O papel da gestão pública, né, na educação. Aqui a gente vai ter, né, alguns pontos, né, que caracterizam esse papel. O primeiro deles é o planejamento estratégico, né? A gestão pública na educação ela deve realizar um planejamento estratégico que articule as políticas e ações necessárias para alcançar os objetivos educacionais. Então, essa articulação cabe ao poder público, né? A gestão pública. O dois, a gestão de recursos, né? A gestão eficiente dos recursos financeiros, humanos e materiais é essencial para garantir a qualidade e a sustentabilidade das políticas educacionais. Não adianta se fazer uma política maravilhosa se ela não é sustentável ao longo do tempo, né? E três, a articulação e parcerias, né? A gestão pública na educação deve promover a articulação entre diferentes atores e estabelecer parcerias com a sociedade civil para fortalecer as políticas educacionais. No período de pandemia, por exemplo, o governo estadual de Minas Gerais fez uma parceria com a Google para conseguir uma plataforma, na plataforma do Gmail e do Classroom, né, que é o dispositivo da Google, para que a gente conseguisse dar as aulas remotas, né? Então, foi uma parceria público-privada para solucionar um problema específico, né? Os desafios, né, da gestão pública, né? Um deles, as desigualdades sociais. A superação das desigualdades sociais, ela é um dos desafios centrais da gestão pública na educação, né? Buscando garantir que todos os estudantes tenham as mesmas oportunidades. Ainda assim, como eu disse anteriormente, é muito comum, às vezes, a gente ver uma escola central que está muito mais bem cuidada do que uma escola de periferia. A gente vê uma escola numa determinada cidade que tem laboratório de informática, tem quadra coberta. Quando você chega na outra, ela não tem laboratório e não tem quadra coberta e às vezes é precária, né, no que diz respeito à qualidade ali do que é oferecido aos estudantes. O segundo desafio, né, a falta de recursos, né? A escassez de recursos financeiros é um desafio a ser enfrentado pela gestão pública na educação, né? E isso acaba exigindo criatividade e eficiência na alocação dos recursos que estão disponíveis. Então, quem não tem muito, tem que planejar muito bem onde gasta. O desafio tecnológico, a integração das tecnologias digitais na educação é um desafio que demanda investimento, capacitação dos professores e infraestrutura adequada nas instituições educacionais. Não basta, por exemplo, a gente colocar uma lousa eletrônica lá na sala de aula. Será que o professor vai saber utilizar? Será que ele vai conseguir fazer o melhor uso possível daquela lousa, né? Ah, vamos comprar tablet, né? Que os professores vão usar o tablet, né? Que o professor sabe utilizar? Será que ele consegue utilizar os recursos ali que estão à disposição para tornar o trabalho dele mais eficiente? Nem sempre a resposta é sim, tá? E o financiamento da educação pelo governo, né? Tem os pontos aqui para se discutir. O primeiro deles é o investimento prioritário. Então, o financiamento da educação pelo governo deve ser uma prioridade, destinando recursos adequados, né, para garantir essa qualidade, a equidade e a universalidade do acesso. A participação da sociedade. A sociedade civil também deve participar da discussão e monitoramento do financiamento da educação pelo governo, garantindo transparência e efetividade na utilização dos recursos. E, por último, novas fontes, né, de financiamento. Além dos recursos públicos, é importante explorar parcerias público-privadas e buscar novas fontes de financiamento, como iniciativas filantrópicas e até investimentos em pesquisa e inovação para conseguir fazer mais gastando um pouco menos. Bom, pessoal, novamente eu deixo para vocês. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato, pode deixar as perguntas também nos nossos canais de comunicação aqui, para que eu consiga solucionar essas dúvidas para vocês, ok? Uma ótima noite para vocês e nos vemos na nossa próxima aula.